Bom, nós estamos com problema de comunicação com a nossa diretora. Então, para não atrasar mais o evento, eu gostaria de iniciar, com a licença da nossa diretora, apresentando a professora Ana Cristina Felisberto Silveira. Ela é aquela que vai apresentar uma fala hoje nesse encontro para dar abertura ao nosso período 2020.1 remoto. Então, a Ana Cristina, ela possui graduação em Psicologia pela Universidade de Santa Úrsula, tem mestrado em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é psicóloga na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Também atua como docente na PUC na pós-graduação. Queria, então, apresentar a Ana. Ana, você pode ficar à vontade. Você tem a sua fala agora. Eu vou desligar o meu microfone e a minha câmera e você, por favor, então, fique à vontade por esse momento. Boa noite a todos, que tenhamos um ótimo encontro. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui, ao mesmo tempo, um grande desafio. Esse momento está fazendo a gente rever vários padrões, né? E ao mesmo tempo em que algumas situações constituem um perigo, elas também são oportunidade para a gente se reinventar, né? E estou aqui, mais uma vez, me reinventando com vocês, aceitando esse desafio de falar, na verdade, para o meu computador, né? Então, eu estou vendo aqui o Daniel, a única pessoa que eu vejo. Os outros aqui eu estou vendo só a foto, né? Porque as câmeras estão desligadas. E fiquei imaginando como é que é para essa comunidade aqui dar aula desse jeito, né? Eu também vivo isso quando eu vou dar aula e as pessoas estão com as câmeras desligadas. Aqui a gente está por uma necessidade mesmo, né? Porque a ideia é que a nossa conexão, né, não caia, né? Então é um desafio, porque é muito bom quando a gente pode, na relação com o outro, olhar o outro, né? Olhar nos olhos do outro, e isso a gente perde no módulo online. Eu pensei em começar falando disso, já trazendo esse tema, né, que eu fui convidada para trabalhar hoje aqui com vocês, que é as relações interpessoais, né, na pandemia, e que a gente, desde março, né, a situação que a gente teve inicialmente foi de que o mundo parou, né, e eu pedia para parar tudo e me deixar descer, né, porque acho que ninguém acreditava, quando tudo isso começou, que nós chegaríamos em dezembro ainda na pandemia, né, e vocês estão começando aqui o primeiro semestre de vocês agora, né, então imagino a frustração, né, de todos que fazem parte dessa comunidade, e espero poder contribuir de alguma forma aqui, né, talvez trazendo um pouco de ânimo ou um pouco da minha motivação, né, por estar sempre me inventando, me reinventando. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, né, que é justamente com relação ao meio acadêmico, né, assim, que nós da academia, nós tivemos que nos reinventar. Eu já estou vivendo isso há um pouco mais, né, de tempo, porque eu dou aula na pós-graduação da PUC e eu começaria um curso em março, né, o curso foi adiado, começou no final de abril, no modo online. Naquele momento eu tive que lidar com várias questões, trabalhar de casa, essa mistura entre espaço privado e ao mesmo tempo público, né, tendo que organizar ou reorganizar as rotinas domésticas, tendo que recontratuar também as relações familiares, ao mesmo tempo em que foi necessário também recontratuar, né, com a minha turma de pós-graduação da PUC, e também naquele momento ainda, né, atuando junto à residência multiprofissional do PNEL, fomos convocados a reinventar a nossa forma de trabalhar. E viemos para o módulo online, né, que trouxe várias boas surpresas, na minha opinião,
Eu acabei me adaptando, né? Mas o cansaço que a gente sente depois, né, de algumas horas de frente para o computador, sem dúvida não é o mesmo, né, de quando a gente está podendo trocar, podendo, né, conversar com as pessoas, né. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, né, com relação a relações interpessoais é trazer um pouco a ideia de como é que eu penso as relações, tá? Eu penso as relações sob a ótica sistêmica. Então, quando eu digo que eu penso as relações sob a ótica sistêmica, né, vou precisar falar um pouquinho conceitualmente, né, do que eu entendo como um sistema, né? Então, assim, e aí eu estou falando, né, da ideia de sistema do Bertalanff, que foi evoluindo, né, a partir de outros autores também. Mas a ideia de sistema seria a seguinte: sistema, qual é a definição de sistema, né? A definição do sistema é um conjunto de elementos interligados e interdependentes, tá? Então, quando eu penso as relações interpessoais sob a ótica sistêmica, eu estou querendo dizer que aquilo que acontece com uma pessoa envolvida na interação, né, se reflete na outra, né, que retorna para essa primeira e retorna novamente para a segunda. Então, a gente, dentro dessa perspectiva, a gente trabalha dentro de uma lógica, a gente chama de uma causalidade que é circular, que não é linear, né? Então, quando a gente pensa nas relações, a gente pensa que todos envolvidos nos relacionamentos, né, nas interações humanas, eles contribuem de alguma forma, vamos dizer assim, para o resultado dessa relação, né? Então, dentro dessa perspectiva, pensando assim, o que a pandemia trouxe em um primeiro momento, né? Primeiro momento, a pandemia, ela trouxe uma ruptura das nossas rotinas, né? E aí, quando a gente pensa nas nossas rotinas, a gente está falando de convivência com pessoas, a gente está falando de lugares por onde a gente circula, né? E a gente está falando também aí de uma certa noção de pertencimento que a circulação, né, por determinados lugares, a circulação pela cidade nos traz, na medida em que eu me reconheço, né, nos lugares por onde eu circulo e também me reconheço na relação com os outros, né? Então, assim, em primeiro momento, nós tivemos uma situação de ruptura, né, que com certeza assim, abalou profundamente algumas pessoas, em especial mais do que outras, né? Essas situações de ruptura, elas geraram, né, produziram em algumas pessoas uma sensação até de desenraizamento, né, na medida em que elas tinham uma rotina, né, e aí saíam para trabalhar, tal, voltavam depois, circulavam em certos lugares, de repente tudo isso foi rompido, né, e agora, né? Então, a primeira questão que eu acho que se colocou vamos dizer assim, um certo estranhamento, né, um estranhamento, inclusive, de si mesmo, né? Um outro ponto, a partir daí, né, então, para a gente pensar no impacto da pandemia nas relações interpessoais, é que as relações interpessoais, elas tiveram que ser reinventadas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no espaço doméstico, né, no espaço da nossa casa, né, que era um espaço, em princípio, né, que, assim, para muitas pessoas, entendido como um espaço onde era possível ter uma certa privacidade, né? Isso se perdeu porque muitas pessoas tiveram que migrar para o modo online de trabalho, né? Então, a casa, que era esse espaço doméstico de intimidade e muitas vezes da família, né, ela passou a ser também o espaço de trabalho. Então, isso exigiu, nessas relações familiares, uma recontratualização, né? Na verdade, a gente está o tempo todo recontratuando, né, nas relações. A gente aumenta poder contratual, diminui poder contratual, né? Mas o tempo todo a gente tem que negociar essas relações, o que é possível, o que não é possível, até onde eu posso ir, né, até onde o outro pode ir. Então, esse impacto, vamos dizer assim, na vida doméstica, na vida familiar, né, em primeiro momento,
Uma outra coisa que a gente, né, observou, né, também foi uma revisão das relações. Quando a gente pensa no conceito de rede social, eu gosto de pensar em termos de rede, né, que a gente pode, o conceito de rede, ele me permite pensar em relações que eu desenvolvo a partir do trabalho, em relações familiares, em relações com amigos, em relações com a comunidade, né? Então, a nossa relação, né, as relações, né, com a comunidade, né, com os amigos e com a família extensa, digamos assim, ela também precisou, vamos dizer assim, ela deu uma parada, na verdade, né? Assim, porque eu acho que a pandemia ela trouxe essa parada, assim, ela estancou vários processos que estavam em andamento, namoros que estavam começando, que não evoluíram, né? Também conheço pessoas que começaram a namorar na pandemia, né? Também teve o outro lado da história, mas assim, alguns processos relacionais eles foram interrompidos. E aí, o que a gente passou a ter a partir daí, então, foi, digamos, uma proximidade física menor. Então, as pessoas, né, que não eram da mesma família, ou que não coabitavam, né, passaram em um certo momento a não poderem se encontrar, né, e migraram para o modo virtual, que eu acho que é o que a gente está aqui hoje, de alguma maneira, né, fazendo aqui, né, que é tentando reinventar a nossa relação aqui. E aí, o que eu acho que a gente perdeu com isso? Eu acho que a gente perdeu justamente a possibilidade de troca. Esse olho no olho, que eu não consigo ter aqui agora, por exemplo, com vocês, né? E o que eu acho que a gente pode fazer com relação a isso, pensando até na comunidade acadêmica, né? Para, vamos dizer, que eu digo fazer do limão a limonada, né? Eu só consigo pensar em uma relação que seja de parceria, que seja de colaboração, onde eu vou co-construir, né, com o outro. Então, quando eu penso, né, no próprio processo pedagógico, né, assim, eu trabalho com metodologias ativas, né, onde eu vou incluindo o tempo todo o saber do outro, o conhecimento do outro, e pensando na possibilidade também de construir, inclusive, conteúdos programáticos, né, na medida do possível, em que a gente tem alguma flexibilidade, né, que venha, vamos dizer, nos situar frente até a demandas, né, do nosso corpo discente, né? Então, eu acho que esse aspecto, vamos dizer assim, da necessidade, né, de mudança nas relações, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito das relações de trabalho, né, eu acho que foi assim um grande impacto, e nós não sabemos o que virá depois disso, né? Como as relações irão se dar depois da pandemia, que é a sensação que eu tenho, né, que eu acho que é de todo mundo, que nós tivemos o mundo pré-pandemia, né, e depois o mundo pós-pandemia, a gente não sabe como ele será. O que nós sabemos, por exemplo, é que algumas empresas já não têm mais espaço físico, né, que algumas empresas já fecharam seus escritórios e que há uma tendência agora, né, pelo menos, vamos dizer, não só por causa da pandemia, né, mas que se experimentou esse modelo, né, do online, né, do home office, há uma tendência a se trabalhar mais dessa forma mesmo, né, e aí eu acho que fica para a gente a questão de como é que a gente vai se reinventar, né, e também a pergunta que eu gostaria de né, tá um pouco, né, conversando com vocês, até que ponto nós estamos dispostos a modificar a nossa forma, a forma como a gente vinha, né, conduzindo o próprio processo pedagógico até então, né, para se adaptar a esse novo momento. Aqui, por exemplo, né, pelo que eu entendi, as pessoas estão no YouTube, né? Então, tem algumas pessoas aqui que a gente não está interagindo muito, né? Então, assim, como é que é isso, né? Como é que é isso para vocês, né? Como é que fica, né? Para quem está lá do outro lado, né? Como é que é vivenciar essa relação aqui, que é uma relação totalmente nova, né? E que talvez possa ser vivida como uma coisa meio fria, né? Distante. É isso, né? Eu estou olhando aqui as fotos, eu estou olhando no meu computador. Vocês estão me vendo, mas eu não vejo vocês, né?
Então, como é que a gente pode, com isso aqui, né, provocar alguma coisa em quem está lá do outro lado, né, para construir junto comigo? É uma pergunta que eu não sei responder. Né? Nesse formato, por exemplo, aqui no Zoom a gente consegue fazer de uma outra forma, né? Porque no Zoom a gente ainda pode trocar, conversar, mas com o YouTube a gente não tem como fazer isso, né? Então acho que é uma coisa totalmente nova. Agora, por outro lado, vou contar para vocês, né, a história do limão e limonada. Eu sou terapeuta de família e de casal. Migrei para o módulo online, né, inicialmente por uma necessidade, porque inclusive a demanda, né, para atendimento de casal e família cresceu muito na pandemia, porque as relações ficaram muito esgarçadas, né? Em função dessa convivência mais intensa que as famílias estão tendo, e eu me vi em frente à situação de atender família online. Eu nunca tinha vivido isso. Eu atendia família no consultório, né, no serviço público, mas não no modo online. E aí, então, para minha surpresa, né, comecei a experimentar esse módulo online. Inicialmente, eu tive uma experiência que não foi boa, em que as pessoas ficaram todas numa mesma sala, né? E aí tem uma série de dificuldades, que é a conexão da internet, que é o microfone, que é a câmera, porque no meu trabalho terapêutico, né, eu como psicóloga, como terapeuta de família e de casal, eu gosto muito de observar como as pessoas se relacionam, a troca de olhares entre elas, né? Isso me traz muitas informações, que é essa coisa do não verbal que a gente perde aqui, né? Porque o não verbal, se a gente for pensar bem, né, ele constitui a maior parte, né, da comunicação humana. O verbal é apenas uma partezinha, né? Então eu estou aqui falando o tempo todo, estou aqui com vocês, mas tem meu tom de voz, tem minha expressão facial, né? Eu gesticulo, por exemplo, aqui vocês não vão ver todos os meus gestos, se eu levantar a mão aqui vocês até vão ver, né? Mas isso a gente perde no módulo online. Então eu comecei lá, na minha primeira experiência com família, né? Todo mundo na mesma sala, eu falei, caramba, não vai dar certo. Primeiro que eu não escutava as pessoas direito. Eu falei, vou experimentar de um outro jeito. Como eu tenho usado, né, ou o Zoom ou o Google Meeting, né, eu então comecei a sugerir que cada um deles, né, ficasse um login diferente. E isso com casal e com família, né? E qual foi a minha surpresa nessa história, né? A minha surpresa, em primeiro lugar, eu consegui conciliar horários com uma facilidade muito maior, que antes eu não conseguia, né? Porque tinha a questão do deslocamento. Segundo lugar, às vezes, né, assim, a gente vive essa realidade, né, de que um mora numa cidade, outro mora em outra cidade, às vezes um mora num país, outro mora em outro país, né, tem dificuldade de transporte, né, não tem transporte dependendo do lugar onde a pessoa está. Então, se a gente tem essa possibilidade, né, do acesso à internet, que eu sei que nem todos têm, que isso é uma outra questão também, né? Mas se a gente tem essa possibilidade, a gente pode usar um celular, né? Ou em um serviço de saúde, a gente pode, digamos, pode usar na clínica da família tal, né? Então, um membro da família que está lá, faz parte lá daquele grupo ali, daquele território, ele pode usar o computador, né? Se há computador naquela clínica da família, né? Porque às vezes também não há. A gente está falando do serviço público, de um certo desmonte do SUS também, né? Então, a nossa realidade ela não é fácil nesse sentido, né? O nosso país, né? A gente está falando do Brasil, né? Mas se a gente tem a possibilidade da conexão, né? Para minha surpresa, né? Eu consegui fazer sessões, né? Com mais pessoas do que eu conseguia antes, tá? Juntar pessoas, né, que estavam distantes umas das outras. O outro ponto, né, que também foi muito interessante, que me surpreendeu, foi o relato das pessoas de que daquela forma foi possível eles se encontrarem, tá? Então esse foi um relato, por exemplo, que me chamou muita atenção, né, com algumas situações, porque assim, nesse contexto de atender família, né, e casais, às vezes o conflito pode ser tão intenso, né, que as pessoas não querem se encontrar. Então o retorno que eu tive
é de que pelo fato de cada um poder estar em um local diferente, né, usando um login diferente, que isso tinha facilitado o encontro, né? Então, a partir de uma situação em que eu não podia mais encontrar essas pessoas, né, eu pude reunir um número maior de pessoas, e as pessoas puderam se permitir, né, estar com outras pessoas que em outras situações, ou que se fosse no modo presencial, eles não aceitariam, né? Então, acho que a gente tem vários exemplos, né, se a gente for pensar assim, né, impacto da pandemia, né, nas relações interpessoais. Então, a gente pode pensar no campo do trabalho, então, mudança nas relações, por exemplo, né, na residência multiprofissional, a gente tinha sempre dificuldade de fazer reunião, porque as coordenações, né, locais, os tutores, cada um fica num território diferente, né? Então, um fica lá lotado na Colônia Juliana Moreira, o outro no Muniz da Silveira, o outro no Pinel. E aí, inclusive eu vinha, né, já há algum tempo dizendo, gente, vamos fazer reunião online, é tão mais fácil, né, porque as pessoas se deslocam e aí o trânsito é complicado, é complicado conciliar os horários, e as pessoas resistiam, não. E o que aconteceu com o módulo online? Nós passamos a conseguir fazer reunião semanal, coisa que a gente não conseguia fazer antes, né? Então, se eu pensar assim, impacto da pandemia, a gente pode pensar tanto em impactos, vamos dizer, positivos, né, quanto em novos desafios, né? Por que eu digo novos desafios? Porque quando a gente tem um problema, né, ou uma situação que não é confortável, eu aprendi que a gente pode tentar encontrar soluções, né? Não é porque hoje eu não vejo a solução para aquela situação que eu vou desistir de tentar encontrar. E quando eu construo, né, com o coletivo, eu acabo conseguindo, inclusive, chegar a, vamos dizer, a soluções melhores, né, e que agrade a maior número de pessoas possíveis, né. Então, assim, pensei em trazer um pouco essas ideias, né, e abrir para perguntas e ver, né, o que vocês gostariam de conversar, como é que vocês gostariam de seguir aqui, né, nessa nossa conversa, né, da gente trocar um pouco. Pode ser? Pode sim, Ana. Vamos receber as perguntas a partir de agora. Quem quiser perguntar, nós vamos recepcionar as perguntas e passar para a professora Ana. Ana, já vou comentando um pouco então com você, enquanto as pessoas vão fazendo as perguntas, sobre essas questões, né, interpessoais sobre as quais você falou. A gente podia pensar numa orientação para uma pessoa que vai se comunicar com o outro na sua necessidade, né, no dia a dia da universidade, de que maneira que ela pode executar essa comunicação, né, o diálogo com o outro, num momento, né, de muita tensão que nós estamos vivendo. As pessoas estão vivendo sob pressão, muitas vezes angustiadas, e às vezes a gente percebe que esse sentimento, essa pressão está transpassando a sua comunicação, né, através dos e-mails, através, né, das conversas online, e é um pouco do que a gente está pensando nas relações interpessoais também dentro da universidade, né, os alunos com os professores com os alunos, entre funcionários e alunos, e a gente pensa nessa questão porque, infelizmente, os dias são muito difíceis, e todos nós precisamos sobreviver a esses dias. Uhum. Posso comentar um pouco já sobre isso? Eu fiquei pensando, né, nisso, assim, que com certeza essa questão surgiria, né? Todos nós nos deparamos com isso, e aí, assim, que eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer é que eu penso, tá, que a gente precisa mudar um pouco o nosso olhar sobre nós mesmos, assim, se a gente começa a se perceber, né, como uma comunidade,
Então, nós somos uma comunidade e eu posso construir junto com o outro, e esse outro, ele pode não ter a melhor postura, mas se eu começo uma conversa com outra pessoa de uma forma violenta, possivelmente o que eu vou ter de retorno é também uma resposta violenta. Eu acho que não é à toa que hoje em dia a gente tem uma série de livros, inclusive publicados, sobre a questão da comunicação não violenta, né? Então, qual é a melhor forma de eu me comunicar com o outro, né? Eu sempre digo que a melhor forma de eu me comunicar com o outro, primeiro, é eu falando a respeito, né, do que eu estou sentindo e do que eu estou pensando, né? Que é diferente de eu chegar, por exemplo, acusando o outro, ou indicando o caminho que eu acho que o outro deve tomar, né? Então, assim, é um momento difícil para todo mundo, e não é hora da gente se afastar, é hora da gente se unir. E para isso a gente vai precisar perceber que para a nossa relação ser uma relação bacana, a gente vai precisar deixar de lado, por algum momento, as diferenças, né, e escutar o outro, porque se eu posso escutar o outro, esse é um dos elementos fundamentais de uma boa comunicação, é escutar o outro, né, porque se eu falo e não escuto, então vira um monólogo, né? Então como é que a gente sai do monólogo e vai para o diálogo? Eu acho que esse é o nosso desafio, a gente pensar em estratégias de promoção de conversas, e talvez até pensar em algumas ferramentas, em algumas metodologias que a gente pode estar lançando mão, né? Abrir alguns espaços, inclusive de fala, né? Assim, na residência a gente nós precisamos fazer isso. Na verdade, na residência a gente faz sempre isso, né? Porque eu acho que o programa de residência ele tem um formato diferente, né? Porque ele é um programa onde a gente tem assim uma construção, né? Com todos os envolvidos. Então o programa ele é discutido, né, com os residentes, com os supervisores, com tutores, né, a gente vota coisas, né, quando a gente não consegue entrar em um consenso, mas tentamos entrar sempre em consenso, se é que é possível. Se não for possível, tentamos construir alguma proposta que englobe as diferentes ideias, né, que é difícil. Esse exercício democrático ele não é fácil, ele dá trabalho, ele é cansativo, né? E é cansativo porque justamente para escutar o outro, né, eu preciso colocar as minhas verdades, entre aspas, né, ou suspender as minhas certezas. Então, assim, não sei se eu assim, quando você fala de uma orientação, né, para uma pessoa se comunicar com o outro, eu diria que o primeiro passo é muito mais fácil eu falar da minha necessidade para o outro e depois então ver de que maneira esse outro pode estar, né, me ajudando com aquela situação ou junto comigo, ajudando, tentando construir alguma possibilidade diferente, né? Não sei se esse meu exemplo te ajuda de alguma forma. Claro, obrigada pela sua contribuição. A gente tem uma outra pergunta da professora Paula Cáfaro, né? Ela é professora de árabe do setor de línguas orientais eslavas da Faculdade de Letras, e ela pergunta o seguinte: é verdade que estamos construindo novas relações interpessoais, seja na família, seja no trabalho, que têm se mostrado positivas, mas é fato também que a sensação é que estamos com uma carga de trabalho duplicada, porque não estamos tendo tempo de afastamento ou distanciamento de nossa atividade profissional. O que a senhora nos aconselharia a fazer para ter uma rotina mais saudável e integrada de uma forma geral? A primeira coisa que a gente, essa confusão entre o espaço privado, né, e o espaço de trabalho, né, que é essa coisa que o home office traz, ele exige necessariamente, se a gente quer manter uma relação, vamos dizer, saudável com o trabalho, se a gente não quer adoecer, porque
quando a gente não coloca limites, né, para esse tipo de situação de trabalho, inclusive, a gente acaba adoecendo, né? Então, a primeira dica é a seguinte: tem horário de trabalho, tá? E tem horário para não trabalhar, tem que ter horário, não pode trabalhar em qualquer horário, né? Então, qual é o horário de trabalho? O horário de trabalho é o quê? É de 7 às 6, é de 8 às 9, 9 da noite, enfim, não sei, né? Cada um vai ter que definir com o coletivo um horário de trabalho. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque não dá para a gente esperar que as pessoas estejam disponíveis o tempo todo, né? Não é porque elas estão em casa que elas têm disponibilidade, né, integral para o trabalho. Não devem ter. Se tem algo errado. Isso não vai ser bom. A gente tem que estabelecer que tem que separar horário de trabalho, horário de descanso, horário de troca familiar, né? É isso que você colocou interessante, porque esse é o relato de algumas pessoas de que começaram a trabalhar muito mais do que antes, mais horas, né? E que estão em casa mais tempo, né? Alguns até nem saem de casa, mas acabam interagindo pouco, inclusive, com as pessoas que moram, às vezes, na mesma casa, né? Então, acho que é estabelecer um certo limite, né? Então, colocar determinadas fronteiras, né? Primeiro, entre o espaço, né, de trabalho, o que é o espaço de trabalho, quais são as horas de trabalho, organizar uma agenda mesmo, né? E horas para outras coisas. Tem que ter hora, né, para gente, para não fazer nada também, para descansar, para dormir, né? Então, essa reorganização do tempo, né? Ou essa organização do tempo, né? E também, algumas vezes, até a reorganização do espaço da casa, né? Então, separar na casa, se for possível, às vezes não é, né? Mas se for possível, não é possível ir para um cômodo diferente. Então, eu moro numa casa de um cômodo só, né? Mas eu posso, por exemplo, trabalhar numa cadeira e comer em outra, se é que é possível, ou se eu tenho, né, uma casa com vários cômodos, eu posso trabalhar em um cômodo da casa, mas reservar algum espaço, né, que vai ser o meu espaço, digamos, de descanso, onde eu vou poder recuperar a minha energia. Então, separar, né, separar espaço de trabalho, espaço pessoal, espaço familiar, na medida do possível, né? Então, esse é o nosso desafio hoje. Como é que a gente faz, estando muitas vezes limitado a uma casa, a um apartamento e muitas vezes a um espaço pequeno, né? De poucos metros quadrados. Quem tem a felicidade, né, por exemplo, de morar em algum local onde tem algum espaço aberto, né? Isso é tudo de bom. Quem tem a felicidade de, né, reservar um cômodo da sua casa para trabalhar e outro para, né, para outras atividades, esse seria o mundo ideal, se for possível, né? Uma coisa... Oi, fala. Pode continuar. Não, o que eu ia falar, né, que uma coisa importante, assim, que a pandemia trouxe, né, assim, vários casos de depressão, né, vários casos de ansiedade, assim, pessoas que tinham, né, transtornos obsessivos compulsivos que ficaram acentuados, né, e além de outras questões, né, gente, assim, tem essas coisas, né, que no início, né, e nesse momento, interrogações quanto ao que será do futuro, né, pessoas que perderam o trabalho, e alguns que perderam o trabalho, que até já se reinventaram, né, que tiveram alguma iniciativa de montar algum negócio próprio, né. Então, assim, a gente vive um momento de muitas incertezas, né, em todos os âmbitos, mas o que é importante é a gente poder tentar, né, na medida do possível, aproveitar esse momento, né, para, por exemplo, de repente aprender alguma coisa nova. Eu fiz isso, tá, gente, assim, pessoalmente, né, assim, no início, né, principalmente da pandemia, que eu saía para ir ao Pinel, era o único lugar que eu ia, né, para trabalhar, e trabalhava uma parte do tempo online, né,
Então, eu ficava em casa. Aliás, quando eu chegava lá, eu amava, tá? Porque eu ia para o pátio, podia pegar um sol, né? Via gente, né? No início era isso, né? Mas, assim, o que a gente tinha, né, antes? Então, pessoas, né, com muito medo de morrer, então, crise de ansiedade, de pânico, depressão, né? E fora todas as situações de perdas, né? Perdeu alguém, algum ente querido, né? Não poder se despedir, né? Essa é uma questão também importante. Então, como é que a gente faz quando a gente não pode se despedir de alguém, né? Vocês que são do curso de letras, assim, eu trabalho com práticas narrativas, né? Dentro dessa perspectiva sistêmica, eu trabalho com as práticas narrativas e uso muito algumas metodologias narrativas. Então, uma coisa, por exemplo, que a gente usa muito, né, para trabalhar o luto, para ajudar no processo de luto, é pedir para a pessoa que perdeu alguém, né, escrever uma carta, né, para aquela pessoa, né, que partiu, dizendo o que gostaria de dizer, ou se despedindo. Eu perdi meu pai, né? Eu perdi meu pai, não foi de Covid, meu pai faleceu em agosto, e em julho ele estava doente, mas a gente não sabia que ele estava com uma doença terminal, né? Achávamos que era uma outra coisa, e ele morava em outra cidade. Eu demorei para ir, porque eu não queria passar Covid para ele, que ainda tem isso, né? A gente fica com medo, né, às vezes, de encontrar alguém, porque a gente tem medo de contaminar essa pessoa, né? Então, eu demorei para ir e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir, antes dele ser hospitalizado, né? E também tive a oportunidade de, depois ele hospitalizado, de ir lá me despedir dele, né? Porque eu sei que, por exemplo, quando, né, é alguma situação de Covid, no caso dele foi câncer, né? Quando é alguma situação de Covid, a gente nem tem essa possibilidade de se despedir, é muito ruim mesmo assim, né? Como foi muito rápido, né? Em uma semana ele faleceu, e 3 dias antes, na verdade, dele falecer, né, os médicos disseram, não tem jeito, é um câncer, já está no estado terminal e tal, na questão de dias. Mas mesmo assim, eu, por exemplo, lancei mão desse recurso, né, que foi difícil, né, mas eu escrevi uma carta para ele, onde eu pude agradecer todas as coisas que ele pôde me dar, né, assim, no sentido de que eu pude aprender com ele, né. Então, fiz um exercício nesse sentido, que eu acho que uma hora dessas é importante. Então tem isso também, né, que isso é uma questão. Muitas pessoas, né, perderam pessoas queridas. Eu perdi pessoas do trabalho, mas não perdi ninguém da minha família, né. Ana, a comunidade da Letras, infelizmente, também tem convivido com essa questão, né, as notas de pesar praticamente toda semana. E, de modo geral, a gente tem percebido no acompanhamento, na orientação acadêmica, a ansiedade como marca notória, assim, na vida dos alunos, o que é uma preocupação constante, né, para a direção da Faculdade de Letras. E nós acabamos de receber uma pergunta do Jovan Duran Chagas, que é a seguinte: como lidar com a ansiedade fruto da pandemia e a produção acadêmica? Então, a pergunta que ele faz: como lidar com a ansiedade, que é fruto da pandemia, e a produção acadêmica, quer dizer, ter que continuar com os estudos, com as pesquisas, e ainda assim se perceber ansioso, se perceber, né, num estado incomum. Jovan que perguntou? Isso. Jovan, na verdade, que eu fiquei pensando aqui com essa pergunta sua, né, ela parece até paradoxal, porque produção acadêmica e ansiedade são coisas que caminham juntas, né, na minha opinião. É muito difícil essas coisas andarem separadamente, mas na pandemia, né, quer dizer, a ansiedade, ela se potencializa mais ainda, né, porque inclusive, assim, a gente tem que identificar, gente, uma coisa importante. Uma coisa é aquela ansiedade que todo mundo, de alguma maneira, pode sentir na vida, né? Ficar ansioso por algum motivo, quando deseja alguma coisa, né? E a outra coisa é aquela ansiedade que já compromete o meu rendimento, né? Então, se é uma ansiedade mais intensa, né, isso vai comprometer, inclusive, o meu rendimento acadêmico, né? Então, tem que poder diferenciar também nesse sentido
quando é uma coisa assim, mais intensa, inclusive que precisa, de repente, buscar um tratamento, e é importante a gente saber, né, assim, onde buscar. Então, assim, hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, né, a porta de entrada são as clínicas da família, né, então procura, se você não tem cadastro na clínica da família, né, vai, por exemplo, entrando no Google, né, tem uma página da Secretaria de Saúde, onde você vai lá, que é onde ser atendido, você joga o seu endereço e ali aparece, então, qual é a clínica da família de referência e, inclusive, o médico de família, o nome, né, o telefone da unidade, o endereço. Às vezes pode ter alguma pequena atualização, o profissional muda, já não é mais o mesmo, né, mas o endereço não muda tanto assim não, tá? Então, agora não tem mudado. Então, esse seria um caminho, né, se você está identificando, né, uma ansiedade maior, buscar algum tipo de ajuda, então poder se direcionar a uma dessas clínicas da família, e a gente tem, né, que o núcleo de apoio à saúde da família, né, nós ainda temos isso no Rio de Janeiro, apesar da tentativa de desmonte a nível nacional, né, dos NASFs, mas nós ainda temos, mesmo que não seja com esse nome, mas temos, né, profissionais da saúde mental que dão suporte à equipe da atenção primária, né, então se você vai a uma unidade básica de saúde, uma clínica da família, né, então você chega com essa queixa, se a equipe que está lá, né, da atenção primária não puder ajudar você precisar de uma ajuda especializada, ela vai agendar uma consulta com um especialista, né? E se for uma situação mais grave, né, a gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Ainda temos também, gente, que tudo interrogado, infelizmente, né? Nesse governo que está aí, há tempo todo uma ameaça, né, de desmonte. Mas os CAPs, eles foram constituídos, né, como serviços para dar suporte a situações que precisavam de um tipo de acolhimento mais intensivo, né, que o ambulatório tradicional de consultas tal não dava conta, né? Então, para quem não sabe, a gente tem os que a gente chama os CAPSI, né, que são os CAPs de criança e adolescente, então até 17 anos, né, que são serviços de saúde mental. Tem os CAPs de álcool e drogas, né, que é específico para situações com pessoas com uso problemático de álcool e drogas, e os CAPs de adulto, né, então para pessoas que precisam de um suporte maior também nesse campo aí da saúde mental. Então a gente tem esses serviços também. Nesse mesmo site, né, desse onde ser atendido, joga no Google onde ser atendido, o RJ, você vai ser direcionado para lá. Inclusive aparece o endereço desses serviços, né, os CAPs também são porta de entrada. Então, se a situação de ansiedade ela é mais intensa, né, é interessante que você possa procurar um profissional de saúde, né, um serviço de saúde para, enfim, para cuidar disso, para isso não se tornar uma situação mais grave, né, que pode, inclusive, prejudicar o seu rendimento acadêmico. Uma coisa mais simples com relação à ansiedade, né, como lidar com a ansiedade e tal, tem algumas coisas que são, né, mais básicas de se fazer, né, não estou dizendo que vai resolver a situação, mas só como uma dica, né? Então, assim, tem algumas técnicas de relaxamento, de meditação, né? Se é possível fazer alguma atividade aeróbica também, né? A própria yoga, então algumas coisas nesse sentido que podem ajudar a lidar com a ansiedade. Mas tem a outra questão, que é de poder, né? Que eu entendo também, né? Que muitas vezes o aluno se sente muito cobrado, né, e até com dificuldades, né, às vezes de poder seguir nesse módulo online, né, mas para a gente seguir, a gente vai ter que se adaptar, né, então tem uma fase aí que eu acho que vocês vão viver agora, que vocês estão começando o semestre agora, né, que é uma fase de adaptação, né, eu acho que poder conversar, né, e negociar também
o que é possível, né? Se é que é possível negociar alguma coisa, imagino que seja, acho que sempre é possível negociar, né? Em termos do rendimento aí, em termos da exigência de produção acadêmica mesmo, né? Então, se for possível negociar, mas uma coisa importante, acho que é sempre a gente poder também reconhecer o nosso próprio limite, né? E reconhecer às vezes que a gente está dando conta, o que não está dando conta, e ver o que a gente pode fazer para mudar a situação, porque o que eu percebo, até com relação à produção acadêmica, né, é que muitas vezes a forma como as pessoas também lidam, né, com isso faz muita diferença, né? Então a forma como você lida com uma exigência de produção acadêmica, ela pode, vamos dizer, ampliar a sua ansiedade, né? Então, às vezes, a gente pode ter que mudar a nossa forma de lidar, né, com o nosso trabalho, né? Que é isso, assim, a ansiedade, né, ela está relacionada também à nossa forma de lidar com as situações, né? Então, quando a gente pode mudar a nossa forma de lidar com as situações, a gente também diminui automaticamente, né, a ansiedade, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu considero que sim, até porque nós iríamos perguntar a você sobre esses serviços públicos, né? Educação, orientação aos alunos. E há uma última pergunta, parece ser a última, do Birajara Carvalheira. Ele pergunta o seguinte: como lidar com críticas por estarmos respeitando a quarentena e o isolamento social? Já é um outro polo, né, desse assunto. Você entendeu a pergunta? Como lidar com críticas? Entendi. Como lidar com críticas? Difícil. Como lidar com críticas? Lidar com críticas é sempre difícil, né? Não é uma coisa fácil, né? Mas é importante a gente aprender a lidar com as críticas, né? Isso é uma aprendizagem para a vida, né? Que a crítica, né? Que a gente fala como lidar com crítica, a gente está falando do olhar do outro, né? Do olhar do outro. Então, como é que eu lido com o olhar do outro, quando esse olhar é um olhar crítico, né? Eu diria, em primeiro lugar, é importante que você aprenda a valorizar, né? Que a gente aprenda a valorizar o nosso próprio olhar, né? Então, se o meu olhar, né, quer dizer, se eu estou fazendo alguma coisa que está sendo coerente com aquilo que eu acredito que seja o caminho, né, que seja o melhor caminho, né? Eu acho que como lidar é respeitar, em primeiro lugar, a minha posição e entender que a posição do outro será sempre diferente da minha, né? E aí eu acho que é sustentando de alguma forma, né, que você pode ser diferente do outro. Você não precisa brigar com o outro porque você é diferente, né? Mas a gente pode ser diferente. Esse exercício da tolerância com a diferença, é um exercício que a gente faz constantemente no nosso país, né? No mundo, acho que uma questão que se coloca hoje, né, que assim, parece que há um acirramento, né, grande, né, e as relações muito bélicas, né, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, que eu acho que cuidado no sentido de estar o tempo todo trabalhando para a gente se tornar, né, mais tolerante com o outro, né, mais tolerante com a diferença. Se o outro não sabe lidar com a minha diferença, né, eu poder também, de alguma maneira, né, dar um limite a esse outro, né, não ser engolido, vamos dizer, pela crítica do outro, né, não deixar também que a crítica do outro me afete ou afete a minha autoestima, né, minha autoestima, né, como acontece muitas vezes. Muito obrigada. As perguntas se esgotaram. Eu vou passar agora para a professora Sônia Reis, a diretora da Faculdade de Letras, a palavra para ela, e vamos, então, já seguindo para a conclusão do nosso encontro com a nossa diretora. Quero agradecer, tá bom, as suas respostas, a sua apresentação, mas a nossa diretora vai fazer a conclusão e os agradecimentos. Tá, eu fecho agora aqui a minha câmera. É melhor, né? Você pode fechar, se ela precisar, ela pode te chamar. Tá, eu vou fechar aqui o áudio e a
Boa noite a todos, né? Estamos caminhando para encerramento. Eu agradeço bastante o diálogo que a Ana trouxe aqui para a gente nessa live, mas antes de conversar diretamente com a Ana, eu quero fazer uma série de agradecimentos que permitiram que essa live acontecesse, né? E que todos estivéssemos aqui durante esse momento. E contribuíram não só para a live, mas também para a divulgação. Primeiramente, ao discente Gleison Ribeiro Soares, do curso de Português e Inglês, que trabalhou bastante para essa transmissão pelo YouTube. Ao Márcio Luiz Gomes da Silva, que fez uma ampla divulgação, né, para o Corpo Social da Letras também, como nos ajudando a dessa sempre. Marcos Eco, que fez a divulgação com cartaz para que a gente pudesse divulgar o nosso evento. Aos docentes, né, assim, colegas, né, que estão na equipe e outros que fazem parte do nosso cotidiano, que estão sempre ali juntos, né, trabalhando sempre muito. A nossa professora Karen Sampaio, que também divide com o professor Roberto a diretoria adjunta de Cultura de Extensão. A professora Bianca, que é diretora adjunta de apoio acadêmico e assistência estudantil, o professor Humberto, que é vice-diretor, diretor comigo da Faculdade de Letras e diretora adjunta de ensino de graduação, a professora Paula Cafaro, de letras árabes, do Departamento de Letras Orientais e Eslavas, e a professora Kátia Teonia, de Letras Clássicas, que acolheu o nosso pedido de divulgação também e agenciou uma série de questões para nos ajudar. Agradeço muitíssimo a presença de todos nessa live. Logo no início eu tive problemas de conexão, mas que depois consegui resolver, né, aqui. E, Ana, você trouxe assim, muitas questões importantes para nós. Eu acho que são palavras importantes que nós vamos carregar e vamos reelaborar nas nossas casas para que nosso cotidiano, né, o nosso dia a dia remoto, né, que é essa invasão à casa, nós não temos nem tanto um home office, nós temos uma invasão do trabalho na nossa casa, né, mas que são belas reflexões mesmo que você trouxe. Tá? Muito obrigada, eu agradeço muitíssimo a sua sensibilidade em atender ao nosso pedido. Então, pela Faculdade de Letras, pelo Corpo Social da Faculdade de Letras, eu agradeço bastante a sua fala de hoje. E com isso, eu dou por encerrado, né, esse evento. Obrigada.